Estamos gravando. Olá novamente, alunos. Yes. Então, ninguém apareceu com nada para a gente resolver por agora. Então, vou começar a fazer alguns exercícios aqui para ver se vocês se animam, tentam olhar alguma coisa para a gente poder fazer, tá? Tem dois exercícios selecionados. Só pega essa figura aqui. Screen. Vamos. Passado, cadê a tela de transferência? Oh, shit, what the fuck? Novo. Vamos salvar. Isso aqui ficou tudo cinza esquisito. Tá bugado. Ah, só quero essa figurinha aqui. Abriu, beleza. Então, o que a gente tem aqui? Eu escolhi dois exercícios de livros diferentes, tá? Para a gente trabalhar a parte de distribuição de funções. Exercício da aula de reposição. Esse é o nosso título. Exemplos, né? Primeiro aqui para a gente fala, olha, nós temos um esqueminha aqui, onde a gente tem um manômetro, né, do tipo tubo em U, com um dos ramos dela vai estar aberto para a atmosfera, então vai ter pressão atmosférica atuando aqui, e instalado em um tanque pressurizado que contém água, pede para determinar a pressão relativa no ponto A, certo? Então, em A aqui, quer saber qual que é o valor da pressão, mas a pressão relativa. Pressão relativa é relativa a quem? Relativa à pressão atmosférica. Então, a gente está assumindo aqui algumas densidades, né? No caso do óleo, a gente está assumindo que a densidade é 900, para a água a densidade vai ser 1.000 kg por metro cúbico, para o mercúrio, para a gente está assumindo ela com 3.600 kg por metro cúbico, colocar a 22 graus, mesmo que dê mais conta para a gente, esse problema fica mais certinho. Fica 50, e não fica uma temperatura, um fluido é uma temperatura e outro fluido a outra, tá? Então a altura que a gente vai ter para o óleo seria essa, a altura para o mercúrio seria esses 15 centímetros, essa altura aqui para a gente vai ser a da água, né, de 35 centímetros, e a pressão atmosférica foi fornecida aqui para a gente ao nível do mar, mas não seria necessário que ela aparecesse, já que ele está pedindo pressão relativa, é pressão relativa em relação à atmosfera. Tá? Então, para a gente basicamente avaliar a pressão que a gente teria aqui em A, certo? Ou nesse ponto A aqui, a gente poderia relacionar ele basicamente com as pressões que a gente vai tendo entre cada uma dessas interfaces aqui e a maneira como normalmente a gente acaba resolvendo esses problemas. A gente fala, olha, aqui eu vou ter um ponto 1, certo? Cuja pressão nele, inserir uma equaçãozinha aqui, ponto 1. A pressão nele vai ser basicamente só a pressão atmosférica. Certo? Seria a pressão aqui, ó, bem em cima do fluido.
Aí o que a gente faria? Poderia calcular a pressão no ponto 2, está logo aqui abaixo, né, da pressão da coluna de óleo. É o mesmo fluido, sabendo a pressão nesse ponto, eu consigo chegar à pressão nesse outro ponto aqui, que seria o nosso ponto 2. Então, vou fazer exatamente isso. Vou pegar aqui a pressão do ponto 2, que vai ser basicamente igual à pressão no ponto 1, né? Mais a coluna de fluido que vai estar sobre ele. Então, vai ser a densidade do óleo, que vai multiplicar a gravidade, né? E a altura de óleo. Então, eu vou ter um H óleo aqui, ó, multiplicando esse termo. Certo? Então, basicamente, para a gente teria... Opa! Temos essa expressãozinha aqui. A gente criar a pressão nesse ponto. E com base nessa pressão no ponto 2, a gente chegou no líquido mercúrio e eu posso utilizar a diferença de pressão que eu vou ter no mercúrio em si, para poder calcular a pressão nesse ponto aqui, que vai ser para a gente ponto 3. Tá? Então, ponto 3 para a gente, ele seria igual à pressão no ponto 2, mais a coluna agora aqui de mercúrio, certo? E é uma pressão positiva, né? Este ponto 2 aqui, ele está mais alto que o ponto 3, então a pressão em 3 é maior que a pressão em 2, certo? Eles estão no mesmo fluido, certo? Só que em altitudes, em profundidades distintas. Então eu posso relacionar a pressão de um do outro assim fácil. E aí o que acontece? Nesse ponto 3, que ele é a interface entre o mercúrio e a água, a gente vai subir, então a pressão fica menor, né? Para a gente achar a pressão no ponto A. Então a pressão em A vai ser igual à pressão no ponto 3. Opa! Menos essa coluna de fluido aqui. Menos a densidade, no caso da água. E a altura para a água. Uma vez que a gente tem essa pressão do ponto A aqui, ó, descrita em função da pressão do ponto 3, o ponto 3 em função do ponto 2 em função do ponto 1 e a pressão atmosférica, né? Por sua vez, a gente pode pegar a pressão em A e ir reescrevendo ela. A pressão em A, por exemplo, ela depende de a pressão em 3, que é tudo isso, Ctrl C, Ctrl V, certo? Aí, a pressão que a gente tem para 2 é essa pressãozinha aqui, Ctrl C, Ctrl V, certo? E a pressão em 1, por sua vez, é só essa pressão atmosférica aqui, certo? Isso daria para a gente a pressão absoluta no ponto A, e como eu quero a pressão, na verdade, relativa, vou escrever assim, ó, a pressão no ponto A relativa, ela vai ser igual à pressão no ponto A, né, menos a própria pressão atmosférica, certo? É como se fosse a pressão manométrica. Você vai subtrair a pressão atmosférica aqui, certo? Uma vez que a gente vai ter só que subtrair a pressão atmosférica dessa pressão PA, essa pressão A relativa vai ficar igual a essa expressão inteirinha que a gente tem em cima. Só que eu não vou considerar, né, a pressão atmosférica, vou cancelar esse termo.
agora é basicamente substituir as expressões. Então, densidade do óleo. De 900. Da gravidade é 9,81 metros por segundo ao quadrado. A altura para o óleo é de 20 centímetros. Então, vamos colocar aqui já em metros, né? E entraria os termos aqui para o mercúrio. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V grande aqui só para poder deixar as unidades. No caso, a densidade do mercúrio para a gente já está com 13.550. Certo? A altura que a gente vai ter no mercúrio é de 15. Metros. E agora a gente subtrai o termo da água. Menos. Por algum motivo, né? Sumiu a densidade da água daqui. Mas aí viria para a gente. Ctrl V. Densidade da água 998. Gravidade. E a altura para a gente ele falou que é de 35. Então a pressão relativa de ar numericamente ela vai dar alguma coisa assim, ó. 900, então 9,81 está multiplicando os três termos, né? Então já vou pegar um atalho aqui. Então, 900 que multiplica o 0,2 mais 3.550 que multiplica 0,15 menos 998 vezes 0,35. Então a pressão relativa dá 1827799, então aproximadamente 8, tá? Pascal. Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado vai acabar formando Newton. Newton dividido por metro cúbico vezes metro vai ficar Newton por metro quadrado, que vai dar Pascal. Então essa seria a nossa pressão em ar relativa. Tá? Dúvidas? Alguma dúvida nesse problema aqui, gente? Não? Então, fazer o seguinte, o segundo, que ele é bem parecido com esse, né? Eu vou deixar para vocês fazerem. Olha que beleza. Tentem fazer ele aí, ó. Eu vou auxiliando vocês. Então, tem um tanque, ele é repartido. Ele contém... Repartido é porque ele tem essa transição aqui, ó. Tá? Ele contém água e mercúrio, conforme mostrado na figura, e pergunta para a gente qual é a pressão manométrica do ar preso na câmara da esquerda. Então, ele quer saber qual que é a pressão do ar que está aqui, certo? A que pressão deveria o ar na câmara esquerda se comprimir de modo a levar a superfície da água para o mesmo nível da superfície livre na câmara direita. Então, o exercício tem uma letra A e uma letra B. Na letra B quer saber qual que é a pressão atual e depois, se a gente aumentasse essa pressão, né, fizesse esse nível aqui, reduzisse até eles se equilibrarem, né, qual que seria a nova pressão para a gente. Então, tentem fazer aí. Vou dar um tempinho aí para vocês, só para não ficar eu falando e... Vocês... É bom que eu, inclusive, acompanho, né, o andar da carruagem, que infelizmente a gente não tem como ver fisicamente.
Tá dando pra ouvir isso aí? Então, tá saindo, gente? Engraçado, só tem menina na aula de hoje? E dos 70 só tem 5, que beleza. Deixa eu voltar para o enunciado.
Então, saiu? Vamos ver aqui, ó. Porque pra gente, né, já com o tanque repartido e tem essa pequena aberturinha aqui, a gente vai ter basicamente a pressão atmosférica, né, atuando aqui, né, sobre a superfície do fluido. Então, essa aqui seria a nossa pressão atuante sobre o mercúrio. E o que, que vai acontecer? A gente vai descer 3 metros para depois subir 0,9, ou seja, esse nível aqui está em 0,1 metros, né, desnivelado em relação a outro. Então, o que eu posso fazer é descrever a pressão neste ponto aqui, que eu vou chamar de ponto 1 para ele. Então, muito parecido com o outro, tá? Seria o nosso ponto 1, vai ser a pressão atmosférica, né? Mais a coluna de mercúrio. Então, vai depender desse H aqui do mercúrio. E eu vou colocar o valor dele aqui, é 0,1 metros, certo? 3 menos 2,9. Depois, o que vai acontecer? Tem água aqui, ó. A gente vai estar subindo nela. Então, dessa vez, a pressão neste ponto, que seria o nosso ponto 2, ela já vai ser a pressão, né, no ponto 1, menos... Nossa, que loucura é essa? Densidade para água. Certo? Nós estamos subindo, então a pressão vai estar diminuindo. Vezes a gravidade, vezes 1 metro de coluna de água. Certo? Agora que eu tenho a pressão no ponto 2 aqui, ó, é a mesma pressão, né, que o ar no interior da câmara vai acabar exercendo sobre essa superfície aqui. Certo? Então já vou pegar a pressão aqui, vamos dizer assim, no ar com pressão ponto 2 e vou substituir para a gente. Vou botar uma letra A aqui, só para separar um do outro. Certo? Onde a pressão no ponto 1 vai ser isso daqui. Certo? E como ele pediu pressão manométrica, certo? No ar preso da câmara, eu vou simplesmente tirar, subtrair pressão manométrica dos dois lados. Então, o que seria a nossa pressão para o ar aqui, vai virar para a gente a pressão no ar, né, manométrica. Certo? E aí é substituir valores. Densidade do mercúrio, 13.055 kg por metro cúbico. Gravidade, 9,81 metros por segundo ao quadrado. Certo? Densidade da água são os 998 kg por metro cúbico. A gravidade, os 9,81 metros por segundo ao quadrado. Certo? A pressão manométrica em ar, será o que ele pede logo no início, vai ser calculadora. Então, 13.550 vezes 9,81 vezes 0,1 menos 998 vezes 9,81 vezes 9. Opa! Vezes 1, né? Então, deu 3.502,17 Pascal. Certo? Essa seria a pressão aqui, né? Esse ar está preso aqui na parte esquerda do problema. Certo? E aí na letra B ele pensa o seguinte, ó, a gente tem que basicamente aumentar, né, qual que seria a pressão que a gente vai ter nesse ponto aqui para poder empurrar empurrar a superfície da água aqui para poder chegar nesse mesmo nível aqui, certo? E não é tão trivial assim, por quê? Está envolvido também o efeito das áreas,
certo? Porque aqui ó, eu tenho uma área que vai ser descrita em função do diâmetro, que é de 0,75 metros, para essa câmara aqui na face esquerda, e no outro aqui eu tenho um outro diâmetro que é de 3,75. Se fossem iguais, né, basicamente ia igualar essa pressão aqui a pressão que eu teria. Tirava uma coluna de água aqui, depois subia na de mercúrio para poder igualar uma com a outra. Mas em função da gente ter o efeito do volume ser diferente de uma câmara para outra, a gente acaba ficando obrigado a fazer muito mais conta. Tá? Então, a letra A é bem trivial, a letra B a gente precisa pensar. Então, letra B para a gente. Bom, o que vai acontecer? Na hora que a gente empurrar essa quantidade de líquido aqui em ar, o que vai acontecer é que o mercúrio aqui vai subindo, mas vai subindo de acordo com que esse nível aqui vai decaindo, mas ele tem que preencher não só em altura, ele tem que preencher o volume. Certo? Eu preciso que esse elemento aqui suba e esse elemento aqui desça para que estejam, né, em equilíbrio um com o outro. Tá? Muito bem, então vamos tentar modelar isso. Seria uma condição outra, onde, Ctrl C, Ctrl C aqui, novo, vamos salvar, vou adulterar o desenho aqui, essas cotas não vão valer para a gente mais, esse é o detalhe. Aliás, a da coluna de água vai, né? A gente não sabe a posição que ela vai ficar. É o seguinte, isto daqui vai descer um pouco, até encaixar mais ou menos aqui. E na hora que este desceu aqui, o nível do mercúrio alterou. Tá? Ele vai passar desses 3 metros. Então, basicamente, é como se a gente tivesse uma coisa assim, ó. 3 metros até aqui. Um ponto aqui que subiu, etc. A gente vai ter outros 3. Então, isso desnivelou para a gente. Tá? Tanto o termo da água aqui, quanto o termo do mercúrio. Temos mensagens. Professor, ainda não entendi o 0,1 do mercúrio. Ah, voltamos aqui, ó. É a Letícia mesmo. Então, voltando aqui, ó. O 0,1 é o seguinte, no original, a gente teria, né, do fundo até o topo do Mercúrio, 3 metros. Do fundo até essa superfície aqui do Mercúrio do lado direito, né, 2,9. Então, o efeito final é como se a gente tivesse descido, né, 0,1 metro, certo? Em profundidade aqui, certo? Que a gente desceu 3, subiu 2,9, então, no final das contas, a gente desceu 0,1 metro. Ou seja, esse ponto daqui está 10 centímetros, né, mais baixo do que este. Por isso que a pressão vai estar aumentando, né, nesse ponto aqui que a gente chamou de ponto 1. Tá? E aí, eu vou pegar, Letícia? Entendeu? Beleza. Então vamos lá. Tá de mãozinha levantada aí ainda. Então vamos lá para a segunda parte. Segunda parte, modifiquei o desenho, tá? Para ficar nivelado. Ficou quase nivelado, mas é isso aí, aceita. Né? Que dá menos trabalho que alterar os exercícios de novo. Tá, e joga para cá. Então, na letra B,
colocar aqui. Seguir arquivo automática. Colocar em frente ao texto. Reduzir o tamanho disso. Joga para cá. Para a gente começar a modelar. Tá? Essa aqui não é tão trivial igual foi a primeira. Se os cachorros parar de latir, vou conseguir pensar com mais facilidade. Tá, a posição correta? Na posição correta. Beleza. O que vai acontecer nessa condição aqui? A gente vai ter basicamente o equilíbrio. Tá? Então, a pressão que eu teria aqui nesse ponto A é tal que a gente vai descer 1 metro no mercúrio e depois a gente vai subir um outro metro aqui só no mercúrio. Então, desce 1 metro na água, pega a pressão que a gente teria em A, desce 1 metro para a água, sobe 1 metro no mercúrio. A quantidade de volume que vai passar de uma câmara para outra aqui não é trivial, tá? As pressões até que são. Que aí, como que a gente modelaria, tá? A nova pressão para o ar seria a pressão neste ponto aqui, que vai ser a nova pressão no ar que a gente teria aqui para poder fazer esse equilíbrio, seria basicamente, né, a pressão em 1, que seria a pressão nesse ponto aqui, menos a coluna da água, certo? E a pressão em 1 agora para a gente ela vai ser a pressão atmosférica, né, mais a coluna de mercúrio, que vai ser de 1 metro e não 0,1. Certo? Eu só sei que aqui tem 1 metro de altura porque a quantidade de água aqui não modificou. Certo? Se tivesse modificado, passado a água para o outro lado, aí seria um problema. E acabou que os diâmetros aqui não vão ser utilizados. Provavelmente é porque foi um exercício que foi adaptado, né? E aí não precisou dos volumes das câmeras. Então montaram a figura para um exercício, adaptaram ele para ficar nesse outro formato. Talvez porque em edições anteriores tivesse algum erro, alguma coisa assim, mas esqueceram de pagar as cotas. Tá? E aí o que vai acontecer? A nossa pressão vai aproveitar quase tudo. Né? Nova vai ser a pressão em 1, que é a pressão atmosférica mais densidade do mercúrio, gravidade de 1 metro. A da água aqui, né, negativa. A pressão atmosférica apareceria aqui, mas na hora que a gente tratasse a pressão do ar como manométrica, ia cancelar ela. Então a gente fica basicamente com a mesma expressão, só que agora aqui é 1 metro. E aí a nova pressão para a gente vai dar editar 12.331,35,12. Certo? Então, na hora que alterou aqui a posição, ele foi para uma outra condição de equilíbrio e acabou fazendo esse tipo de efeito. Tudo bem, gente? Nem precisou de gastar as cotas dos diâmetros aqui. Não para o que o exercício pediu, como letra A e letra B. Ver se a gente acha um outro exercício. Agora o de empuxo.
Muito exercício no livro. Só pegar, abrir, que a gente consegue fazer ele fácil. Deixamos de comporta para lá, a gente vai usar eles mesmo. Vamos ver esse aqui. Uma estrutura de vidro no aquário, observatório marinho. Densímetro é um indicador de densidade relativa, sendo o valor indicado no nível, né, da superfície livre intercepta a haste de um fluido livre. Marca de 1 é o nível da água destilada a 4 graus Celsius, né? Para instrumento mostrado, o volume imerso na água destilada é de 15 centímetros quadrados, a haste tem 6 milímetros. Determine a distância H da marca 0,1, quando o decímetro é colocado na solução de ácido nítrico de densidade relativa 1,5. Beleza, vamos tentar fazer isso aqui. Ele deu o diâmetro? Ah, deu. Beleza, dá para fazer. É bem simplesinho, na verdade. Picture. Screen. Vai ser o mesmo esquema, né? Eu vou fazer esse e arrumar um outro para vocês tentarem fazer. Tá? Então, beleza. Vamos tentar fazer. Densímetro indicado, né? Haste flutua em um líquido. A marca de 0,1 é de água destilada para o instrumento mostrado. Então, seria duas coisas, né? Quando ele está em água destilada, ele estaria profundo, né? Até essa marca aqui de 1 metro. Não é que eu coloco no fluido que ele é mais denso, aí o que ocorre é que ele vai ficar com uma altura diferente, certo? Porque vai ter um impulso maior que o da água destilada e ele sobe. Aí essa altura aqui, para a gente marcar 1,5 no coisinho, ele quer saber qual que é essa distânciazinha, esse Hzinho. Certo? Então, o que, que isso quer dizer? Quando ele estiver em equilíbrio, equação, somatório de forças, né? Na vertical, ele vai ter basicamente, né, o empuxo que está aparecendo sobre ele menos o peso. Isso é igual a zero. Beleza. Então, vamos fazer aqui a nossa primeira condição. Assim, para o densímetro, né? Densímetro mergulhado em água destilada, tá? Então, para ele em água destilada, a gente vai ter isso daqui ocorrendo. Onde vai ter basicamente que o empuxo vai ser igual ao peso. E no caso do empuxo, a gente vai ficar dependente, né? A água, a densidade dela. Deixa eu pegar aqui emprestado, né? Tem um monte de densidade da água já aqui. A gravidade do volume submerso.
Noto que não é ele todo que deve ficar, né? Tem essa pontinha aqui que vai ficar para fora. Se fosse aqui, ó, na água destilada, ficaria só desse 0,1 para cima, para fora da água. Ele está submerso aqui e vamos colocar, está submerso, né, na água. E isso vai ser igual ao peso dele, que é massa vezes a gravidade. Vamos simplesmente deixar com o P aqui. Tá? O que acontece? Não tem o peso dele, certo? No máximo, eu vou poder descrever um pouquinho mais sobre o volume no que ele vai estar submerso da água. Porque esse volume submerso, ele vai ser, né, os 13, aliás, 15 centímetros cúbicos, né? Que é a parte do bulbo, mais o restante, né, que está em torno dessa haste aqui de 6 milímetros, certo? Vou deixar aqui. E agora, para ele mergulhado, né, no ácido nítrico, a gente teria empuxo menos o peso, né? Isso aqui vai ser igual a basicamente a mesma coisa, né? Vai ser a densidade do ácido nítrico, já como só ácido aqui, é a gravidade, volume submerso no ácido, e isso vai ser igual ao peso, né, do densímetro, certo? E o que interessa para a gente essas duas equações? Porque o peso dele não vai mudar. Embora eu não conheça, eu vou utilizar, né, o próprio peso para poder igualar as duas expressões. Então, o que a gente vai ter vai ser que essa expressãozinha aqui, ó, vou igualar com a seguinte, com a anterior. Então, pego aqui, vai ficar em função do peso, e o peso para a gente, tá aqui, né? Página, que fica linkado, né? E esse peso aqui a gente vai igualar com esse outro aqui para a água. Certo? Então, existe, né, uma relação entre esses dois volumes que está associado basicamente à densidade da água, já que a gravidade, né, eu posso simplificar dos dois lados da equação. Deixa assim, ó, igualando os pesos por serem. É só isso mesmo, igualando os pesos. A gente vai ter um igual ao outro. Ctrl C, Ctrl V, cancela o termo da gravidade dos dois lados. Então a gente vai ter basicamente que o volume submerso no ácido esse igual da água, né? Mas com esse outro formato. Tudo bem. O que nós vamos fazer agora é o seguinte: eu vou pegar esses volumes aqui do ácido e da água e vou descrever eles mais ou menos, né, em função da geometria deles. Porque no caso do volume do ácido, vou pegar tudo de uma vez. Deixa eu fazer dos dois lados para ficar mais rápido. O volume do ácido aqui ele seria o volume do bulbo, volume bulbo
é mais a área, né, como é que fala? A área criada aqui na seção de testes, certo? Seria a área da haste. Que vai multiplicar, né? A altura a altura dele no ácido. É assim. No ácido. E esse volume aqui que eu vou ter para a água, eu vou descrever ele de maneira idêntica. Vou pegar ela como sendo o volume do bulbo, né? Mais a área da haste vezes o termo aqui para água. Certo? E ele quer esse H aqui, ou basicamente essa distância entre um e outro. Então, o que ele quer basicamente é quem? Uma expressão para a gente onde eu vou ter esse H da água aqui menos o H do ácido. Certo? Para isso que a gente vai ter que fazer. Primeiro abrir a expressão para poder separar os termos todos, certo? Para depois ficar um menos o outro. Então, bora fazer isso. Acho que não foi uma boa ideia, né? De passar desse densidade do ácido para cá dividir. Vou voltar ela para cá. Só porque eu vou ter que passá-la de um lado para o outro para depois voltar para o mesmo lugar. Então é para economizar passos, tá? Mesma coisa aqui, esse é só o rho da água. O rho do ácido continua multiplicando lá os termos todos. E agora é tentar isolar, né? O H da água menos H do ácido. Então a gente vai ter aqui, ó. Simplesmente fazendo mínimo, só multiplicando dentro e fora, né? Sim. Bom, tudo aberto. Então vamos pegar os termos todos dependem do volume do bulbo, passar para esse lado, os termos dependem dos Hs diferentes, né, passar para o outro, para a gente poder isolar uma altura menos a outra. A gente vai ter aqui, ó. Talvez antes fosse mais fácil. Esse daqui, tá? Ctrl X, Ctrl V, ele vai passar para cá negativo. Então já está aqui o termo do bulbo. Esse aqui, ó, estaria em função das densidades do ácido. Vou dar um Ctrl X aqui. Ele vem para cá, Ctrl V. Certo? Foi esse o passo que a gente usou. E agora eu vou colocar em evidência, né? Está cheio das áreas da haste aqui multiplicando, as diferentes densidades aqui. Então, para ver se a gente consegue dar uma simplificada aqui nessa expressão.
Tá? Acho que multiplicando talvez fosse até mais fácil. Então, tivesse feito a divisão, né, de um para o outro, já teria ficado mais simples, ter tanta densidade assim. Então, o volume do bulbo. Vamos colocar as coisas em evidência em relação a ele, para reduzir o tamanho da expressão. Fica em função, né, da densidade do ácido. Ctrl X, Ctrl V, ela está positiva aqui. A densidade da água vai passar para cá negativa. Ctrl X, Ctrl V. Esse volume do bulbo some. Então, dessas densidades aqui. E agora aqui, ó, tem a área da haste que eu posso colocar em evidência. E aí, como eu quero isolar os termos de cá, vou pegar essa área da haste, vou passar para o outro lado dividindo. Ctrl X. Opa! Não some. Eu quero só o H da água menos o H do ácido. Vamos brincar com esses termos aqui, substituir um bocado dos valores aqui para dar uma facilitada para a gente. Peguei a expressão aqui, o volume do bulbo. Ele é 15 centímetros cúbicos. Aliás, para o volume imerso na água. Ah, ele deu aqui, ó. Para o experimento mostrado, volume imerso em água de 15 centímetros cúbicos. Seno de cada superfície flutua um líquido. Ah, eu achei que tinha dado o volume do bulbo, por isso que eu separei. Ele deu o volume que estava imerso na água destilada. Então é o bulbo mais alguma coisa. Então eu tinha um volume aqui bem antes para poder resolver. O da água aqui eu já tinha. Eu sei que esse valor para a gente aqui, ó, ele é de 15 centímetros cúbicos. Essa informação aqui vai ser útil para a gente. Mas de todo jeito não fizemos nada de errado até aqui não. Tudo certinho. Então, o volume do bulbo, então, não vou saber quanto que ele vai valer. Destilado, volume imerso em água é tanto, dentro da marca. Da haste eu tenho, volume do bulbo eu não tenho nessa equação. Densidade do ácido, densidade da água. Essa densidade do ácido aqui, eu vou usar ela relativa com 1,5. A da água aqui vai ser 1. Essa área da haste para a gente é π vezes π sobre 4, né? Vezes os 6 milímetros de diâmetro elevado ao quadrado. Mas faça aqui, talvez, né? Quando a gente ter decidido isso tudo. Porque já que eu tenho esse valor aqui, ó, eu consigo isolar o volume do ácido. O volume está submerso no ácido. Essa parte aqui, ó. E, por exemplo, pegaria aqui. Ctrl X.
mexer aqui, tá? Ctrl C, Ctrl V. Ctrl X, tá? Ficaria aqui. Certo? E isso daqui é de 15 centímetros cúbicos. E fala, do cinto indicado a densidade relativa, sendo o valor indicado pelo nível no qual a superfície limite interceptada. A marca de 0,1 é o nível da água destilada para o instrumento mostrado. O volume submerso na água destinada é de 15 centímetros cúbicos. A haste tem 6 milímetros de diâmetro, determina a distância H da marca 1,1 à superfície, certo? Com o decímetro colocado uma solução de ácido nítrico, densidade relativa 1,5. Tá aí, ó. Então, isso aqui é a distância, né? Então, antes de eu fazer essa troca, vamos botar aqui, tá? A gente vai ter, né, a relação da água, que é 1, pela relação do ácido cítrico, que é 1,5, pelos 15, que vão estar aqui, certo? Que com esse valorzinho aqui, a gente chegaria em basicamente 10, né, centímetros cúbicos, que vão estar submersos, né? Esse seria para a gente, né, o volume, né, do ácido cítrico. Volume submerso no ácido cítrico. E aí, o que vai acontecer? Ambos os volumes, né, a gente consegue descrever eles em função do volume do bulbo, o volume da haste. E o que está acontecendo? No enunciado aqui para a gente, no desenho que a gente vai ter, o bulbo ele vai permanecer, né, sempre dentro do fluido. Certo? Então ele vai ter uma diferença de volume aqui que vai depender basicamente, né, do volume que vai ser descrito aqui pela haste. Então, essa diferença que a gente vai ter entre uma e outra vai ser basicamente descrita, né, em função dos coisinhos. Acho que nem precisa descrever tanto. Né? Ctrl C, Ctrl V. Aqui também não. Aqui também não. Certo? O que acontece? Essa diferença, né, entre o volume que a gente teria, né, para água. Aqui. A diferença que estaria submersa, né, da água menos a do ácido, vai ser basicamente, né, os 15 centímetros cúbicos, que é o original para a água, a solução vai ficar mais simples, né? Sem tanta letra. Você vai querer complicar, dá sempre errado. E aí acontece, na hora que eu pego um menos o outro, essa diferença aqui em volume, que vai dar para a gente, né, 5 centímetros cúbicos, vai ser uma diferença em volume que vai depender basicamente, né, da área da haste, né, vezes a diferença de altura, o H que ele está procurando ali para a gente. Porque o bulbo ele vai permanecer no fundo, para as duas condições. Então, esses 5
centímetros quadrados que a gente vai ter, vamos dizer assim, ele seria o equivalente para a gente a área da haste vezes o H. Então, só passar o termo da área da haste aqui dividindo. Achei que ia ser mais complicadinho, mas também escolhi um fácil de fazer. Eu só estou prestando atenção no dado que foi informado. Passa para lá. Um volume menos o outro. Vai dar para a gente, né, os 5 centímetros cúbicos. E o volume da área da haste vai ser π. Divide por 4. E o diâmetro ao quadrado. O diâmetro que ele foi dado para a gente é 6 milímetros. Como tem centímetro aqui a parte de cima, eu vou deixar em centímetro também a parte de baixo. E a gente vai achar a altura em centímetro. Tá? Vai ser 0,6, né? Centímetros, que a gente vai levar ao quadrado. Eleva ao quadrado. E aí fazer conta. 20 divide π vezes 0,6 ao cubo. Opa! Parênteses, né? Leva ao quadrado. Então vai dar 17,68388, né? Centímetros. É um exercício interessante, achei que ele dá mais trabalho para a gente poder fazer, nem precisou dessa parte toda aqui para trás. Então o que a gente fez? Igualou, né, o somatório de forças para as duas condições, né? Para só água, ele mergulhado em água, onde o volume submerso a gente conhecia, era os de 15 centímetros quadrados lá, a gente poderia ter encontrado o peso se a gente quisesse, não foi necessário. A gente igualou a expressão para o peso, ficamos em função disso daqui. E aí, a gente passou a densidade do ácido dividindo o volume submerso da água, que é o 0,15. Engraçado, ficamos com 3 vezes a mesma expressão, né? Tirar aqui, fica do mesmo tamanho. Eu só dividi pela gravidade e coisinhas para cá. É isso aí. Achei o volume submerso, a diferença entre o volume submerso no ácido e na água, que é pegar um volume menos o outro. E com base nisso, da área da haste, a gente foi e achou a altura. Então, mas isso é relativamente simples também. Eu que dei uma bagunçada. Vamos ver se a gente acha outro. Esse aqui, ó. Esse aqui é o 3,90. Ctrl C. $3,90. Certo? É um problema para vocês tentarem fazer, tá? O 3,90. Então tem uma esfera aqui, que a gente quer descobrir qual que é a densidade dela. Fala que o volume dela é de 0,025 metros cúbicos. Pede para a gente
enunciar todas as considerações feitas, pede para a gente encontrar, né, uma nova posição de equilíbrio para a esfera se o peso, né, for removido. Tá? Então, se a gente for fazer alguma consideração, por exemplo, metade do volume da esfera que vai estar submerso. Então, a gente tem que escrever que consideração é essa que a gente fez. Né? A massa aqui da corda vai ter uma massa considerável, sim ou não? Vai ter atrito nas polias, sim ou não? Basicamente é isso, tá? De fazer as considerações e coisas do tipo. Para a gente poder encontrar um e outro. Então, tentem fazer aí. Tem alguma mensagem? Alguma dúvida até aqui em alguns exercícios, gente? Como já são 3h20, se eu ficar esperando muito tempo para vocês fazerem, não vai dar tempo. Então, copie esse enunciado para qualquer lugar, né? Não print nele. Joga para o Paint, joga para o Word, qualquer coisa assim. Que eu vou tirar minha tela daqui a pouquinho, tá? Para eu ir fazendo o exercício, enquanto vocês vão tentando fazer aí. Porque na hora que tiver faltando 5 minutinhos para a aula acabar, eu retomo o exercício, tá? Então, tempo. Tiro o print. Beleza? Ok. Então, vou tirar minha tela aqui. Já fizeram o print? Então, vou parar de compartilhar. Como é que fala? Quem for acompanhar a aula depois pela gravação, né, vai ver o que eu vou estar fazendo aqui. Vai ver o passo a passo. Aqui. Isso. Valeu, Letícia.
Ah, eu tenho volume da esfera. Ah, que legal. Fica mais rápido de fazer ainda. Achei a densidade. Nossa, bem facinho mesmo. Vou fazer a última conta agora. Acabei. Saindo aí, gente?
Prontinho, gente? Podemos fazer? Então vamos lá. Deixa eu finalizar a aula fazendo isso. Tá? Voltando para o problema nosso. O que a gente tinha lá? Primeira condição, a gente tinha, né, a esfera, né, que estava sendo parcialmente, né, tendo o peso delas parcialmente sustentado pelo empuxo, parcialmente pela carga, que a gente vai ter aqui de 10 kg, né, criando um peso, etc. Isso teria que equivaler ao peso dela. Então, no somatório de força, a gente teria o empuxo mais a tração, né, menos o peso. Ou seja, já que a gente quer achar a densidade da esfera logo no início, a gente encontraria o peso dela como sendo o empuxo, né, mais a tração, certo? Só peguei o peso e passei para o outro lado, sinal trocado. E aí a gente vem. O termo do peso para a gente vai depender da densidade da esfera, do volume da esfera para formar a massa da esfera, vezes a gravidade para formar peso. O empuxo da esfera na água dependeria da densidade da água, da gravidade e do volume submerso em água, certo? E o termo da tração seria a massa desse corpo aqui, né? Vezes a gravidade. Então, pegando essa expressão e simplificando o termo da gravidade, a gente ficaria com ele nesse formato. E o que a gente acha que é achar a densidade da esfera. Então, eu pego o volume da esfera, vou passar dividindo, substituo os valores, né, assumindo que, pelo desenho, né, é metade do volume da esfera que está submerso. Então, neste caso aqui, a gente teria o volume que foi dado para a gente 0,025 metros cúbicos, né, dividir por 2 para o volume submerso na água, certo? E quando a gente fizer a conta, né, a gente vai achar uma densidade de 899 kg por metro cúbico, quase 900, né, kg por metro cúbico. Tá? Então, uma esfera de uma densidade relativamente leve. Empuxo para cima, peso para baixo. Passou 10. Isso não tem nada errado com a conta. Ah, isso mesmo. 998. Divide por isso aqui. É isso mesmo. Quanto é essa? Certo? Então, essa daria densidade para a gente. E aí, quando a gente chegasse, retirasse esse peso, a única coisa que equilibrar a esfera ia ser basicamente, né, como é que fala? O empuxo, né, e o peso. E aí, nesse caso, que a gente teria, né, igual ao empuxo ao peso, simplifica o termo da gravidade. E aí, como eu quero o volume ficar submerso novamente,
eu vou lá e isolo ela de um lado, passo a densidade da água dividindo, pego a densidade da esfera, multiplico pelo volume da esfera e divido pela densidade da água. E a gente chega no valor do volume da esfera de 0,0225, né, metros cúbicos. Isso seria o que ficaria, né, submerso na água. Tá? Ou seja, quase todo o volume da esfera. Sem o peso, ela vai acabar descendo mais um pouquinho e fica mais ou menos até aqui, vamos dizer assim, na água. Alguma dúvida, gente? Sim. Então tá bom. Então fica assim a nossa aula, né, de reposição. Com 3 minutinhos, só dá tempo de responder mais alguma pergunta, se vocês tiverem. Tá? Por enquanto não. Tá bom. Sexta-feira que vem a gente vai fazer o nosso pré-exercício, né? A nossa pré-prova. A gente treina e aí vocês vão fazer os exercícios e discutem, né? Que tipo de solução que cada um de nós vai chegar, como que vocês vão enxergar o exercício, etc. Tudo bem? Então, um abraço a todos. Tchau, tchau. Parando a gravação aqui no Canvas. Parando aqui na reunião. Tchau, tchau.